Boa tarde, cidadão, de volta na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Falar agora com a Divaneide Basílio, que é vereadora da cidade de Natal. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, cidadão, vereadora. Obrigada e boa tarde, cidadão e cidadã. Gratidão. Parabéns pela Semana das Mulheres. Obrigada, estamos aí com muitas atividades de luta, muitos diálogos com mulheres, muitas rodas. O que é que as mulheres têm a comemorar neste dia? As mulheres, nós conseguimos ocupar alguns espaços. A gente comemora e coloca o desafio do lado para a gente poder ir superando. Ainda temos muitas coisas a enfrentar, mas conseguimos aí tipificar, por exemplo, o crime de feminicídio. Isso é muito importante para garantir, né, a vida das mulheres. A Lei Maria da Penha, aqui no Rio Grande do Norte, o Botão do Pânico, tem uma delegacia que abre 24 horas. A gente sabe que a gente precisa lutar para ter mais delegacias. Então, estamos nesse desenho aí, conseguindo que as políticas públicas sejam nossa principal aliada. Embora, em âmbito nacional, a gente tenha aí a retirada de direitos, e cada vez que os direitos são retirados, recai, sem dúvida nenhuma, sobre a vida das mulheres. E que dizer das mulheres que já no dia a dia enfrentam suas dificuldades, e quando a gente pensa na mulher negra e na mulher homossexual, por exemplo? Essa é uma preocupação muito importante, porque muitas vezes a gente não trabalha essa dimensão das identidades. E uma mulher negra, hoje inclusive eu estava no Sinai discutindo numa roda de conversa com as mulheres, mas falando sobre isso, sobre as mulheres negras, a história já de luta das mulheres negras, a exploração, as primeiras a serem violentadas. E essa história segue até a atualidade. São as mulheres negras que estão no subemprego. Eu sou a única vereadora negra na Câmara de Natal e por toda essa história passada não tiveram vereadoras negras, e isso é muito preocupante, ou não tiveram vereadoras que afirmaram sua identidade, e isso faz com que a gente pense em um país onde a maioria das pessoas são negros e negras, você ainda tem uma subrepresentação. O que significa ser negra? Primeiro, do ponto de vista do autorreconhecimento, da imagem, porque às vezes quando a gente fala muito, tem o branco, tem o moreno, tem o negro. Não é? Se a gente não fosse referir à raça, mas à cor exatamente, é a cor preta, a cor negra. Nesse aspecto, como é que a gente pode perceber realmente que aquela pessoa é negra? Isso parte de uma autoidentificação, de um autorreconhecimento, ou na verdade há uma outra maneira da gente identificar aquela pessoa é negra, ela é igual a mim, ela merece respeito tanto quanto eu mereço? Parte sim dessa autoidentificação, dessa autoafirmação, mas infelizmente a nossa sociedade sabe e identifica as pessoas negras, e identifica pelo racismo, pela exclusão. As pessoas negras têm sofrido no nosso país muitos crimes de racismo, muitos crimes que fazem com que essas pessoas não ocupem o mesmo lugar. Por que isso acontece? Nós temos uma sociedade que reproduz, né, essa história passada, por exemplo, que a gente está falando da escravidão. Quando você tem dados... E é interessante isso porque parece que é uma coisa de muito tempo atrás, mas na verdade é tão recente. Quando a gente pensa em termos de história, 100 e poucos anos não significa praticamente nada, né? Não significa nada. E se você parar para pensar que, por exemplo, a maioria dos jovens que são assassinados são jovens negros. Então você tem uma sociedade que sabe bem quem é o povo negro, inclusive que decidiu matar o povo negro. Quando você tem pessoas negras em subemprego ou desempregadas, e essa estatística é a maioria, então a sociedade reconhece quem é o povo negro. Infelizmente, muitas vezes essas pessoas não ocuparam também, nós não ocupamos as universidades. Esse recorte de gênero, raça e classe anda junto. É por isso que a gente precisa sempre estar antenado. Perfeito. Falar agora sobre samba, né? Me fala sobre a iniciativa de sua parte em relação ao samba, você como vereadora de Natal. Tem tudo a ver com a pauta anterior, com a história da população negra. Então, muita gente estranhou, mas o samba é uma identidade do povo potiguar, o samba é uma identidade do povo negro, de modo geral, e é uma identidade também do povo potiguar. É muito interessante saber que um projeto resiste há tantos anos, há mais de 10 anos, de forma voluntária e espontânea, ocupando primeiro uma praça e depois ali
naquela região de Nazaré, do Bairro de Nazaré, e garantindo revitalização, garantindo que a noite potiguar seja mais valorizada, trazendo turista e trazendo mais segurança, porque quando um lugar ele é iluminado, quando um lugar acontece uma atividade cultural, sem dúvida nenhuma, esse lugar passa a ter um valor diferenciado, portanto, não poderíamos deixar de reconhecer esse patrimônio vivo e imaterial que é o samba da quinta-feira. Sem dúvida. E também uma pergunta que lhe faço, né? Você como vereadora de Natal pelo Partido dos Trabalhadores, que iniciativa de sua parte diz respeito ao cuidado com as pessoas em situação de rua? Nosso mandato subscreveu alguns projetos de lei, inclusive está na ordem do dia hoje na Câmara, nós derrubarmos um veto do prefeito, que é justamente um veto sobre os banhos para a população em situação de rua, garantir banho de forma itinerante. O prefeito Álvaro Dias quer acabar com os banhos que se dá à população de rua, como aquele chuveiro solidário e tantos outros? Exatamente. O projeto é o chuveiro solidário e foi vetado. E hoje eu tenho a esperança, a gente fez esse debate na quinta-feira passada, mas encerrou a sessão e não tivemos quórum, e eu acredito que hoje nós vamos derrubar esse veto e garantir dignidade para a população em situação de rua. É o mínimo. Eu tenho certeza que se o prefeito Álvaro Dias dormisse um dia na rua, na mesma hora ele mudaria de ideia com esse tipo de atitude estúpida e absurda que ele está querendo tomar. De pessoas que se voluntariam para ajudar a quem não tem quem ajude e a pessoa querer tirar essa oportunidade, me parece um ato de extremo distanciamento do que é o povo pobre, o povo que precisa de um mínimo de assistência, né? Isso é lamentável. É lamentável. Esse projeto, para ampliar o banho solidário, né, e garantir que o Estado, que a Prefeitura assuma também essa responsabilidade. Na ocasião, o representante do governo colocou que, da Prefeitura, colocou que seria um gasto a mais que a Prefeitura não tinha como marcar. Mas veja, no projeto que foi do ex-vereador Sandro Pimentel, ele diz que o banho solidário ele pode ser feito por um veículo adaptado ou por meio semelhante. Como você mesmo deu exemplo aqui, a sociedade civil já faz e se mobiliza para isso e dá certo. Então, isso não oneraria os cofres de jeito nenhum. Ao contrário disso, investir na dignidade humana não é gasto, é, na verdade, investimento. E para finalizar, o que é e qual o objetivo, o que é que deve acontecer no Centro de Referência LGBT? Nós estamos aí nessa luta, vamos dialogar com a secretária, já conversei com ela. Nós precisamos tirá-lo do papel. Foi um projeto que foi apresentado inicialmente pelo vereador Hugo Manso e nosso mandato criou uma estratégia de recuperar o legado da esquerda na Câmara. E nós percebemos que esse projeto estava parado, subscrevemos, porque um centro de referência é um centro de acolhimento, de encaminhar para o mercado de trabalho, de qualificação, de garantir as pessoas que ficaram, né, fora dos bancos escolares, porque alguém que sofre preconceito, como as pessoas trans, muitas vezes não tem oportunidade de estar igualmente a outras pessoas no mercado de trabalho ou em espaço de qualificação. Portanto, esse centro vai ser esse espaço de acolhimento, de qualificação, de encaminhamento e de fortalecimento, né, da dignidade humana. Agradeço, Divaneide Basílio, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Receba um kit de produtos Lucena e responda, por favor, a uma última e rápida pergunta. Obrigada. O que significa para você ser uma mulher negra que tem origem de periferia e está sendo representante de todo esse público na Câmara Municipal de Natal? Significa que eu não estou lá sozinha, que aquele espaço é coletivo e que nós não vamos desistir dele, que não seremos silenciadas nunca mais. Uma mulher negra puxará outras mulheres negras e ocuparemos muitos espaços, não só na Câmara, mas em muitos outros lugares. Muito obrigado, Divaneide. Continue ligado com a programação da Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.